Bem, estamos aqui em mais uma live aula. Espero que vocês estejam bem, tenham passado bem o dia. E hoje nós vamos falar sobre um tema que muita gente pergunta, tá? Temos ótimos consultores nesse segmento também. Então, sempre se vocês garimparem um pouco na internet, vai ter umas dicas muito legais sobre isso. Mas muita gente também me pergunta, eu já até participei uma vez num programa de TV falando sobre educação de crianças e adolescentes. É uma fase muito complicada, é uma fase muito difícil de quem é pai, né, entender o universo hoje desses jovens, né, que houve uma mudança muito radical em muitas coisas. As boas maneiras que seu filho deve aprender. Muita gente reclama que muitas situações os filhos são mal educados, não querem ficar em determinado lugar, e que não sei o quê, que não sei o quê, mas por que vocês deram um excesso de liberdade, né? Ah, mas a gente não pode ficar coibindo ou proibindo determinadas coisas dos jovens, porque senão eles vão ter trauma. Que trauma, gente? Que trauma? Que trauma que a criança ou o jovem vai ter nos dias de hoje? Que não vai satisfazer a vontade dele? Então, quer dizer, você está se sujeitando a viver o que eles determinam a ser. E não é por aí. É, todos nós já passamos por diversas experiências em nossas vidas e que nos tornamos o que somos hoje graças a determinadas situações. Então, no dado momento que você, nem tudo que eu queria fazer na vida eu fiz da forma que eu queria. E dentro de um determinado limite, a gente ia realizando os nossos sonhos, né? Realizando as nossas aventuras e realizando os nossos desejos. Mas hoje, né, se um jovem não quer fazer determinadas coisas, o pai, para evitar dor de cabeça, ou a criança, para evitar dor de cabeça, ela não quer, não vai discutir, não vai colocar, não vai determinar, não vai orientar o caminho que seja. Isso daí se aprende desde pequeno, tá? Essas coisas nós aprendemos com nossos avós, aprendemos com nossos tios, nossos padrinhos, né? E com nossos pais, né? Basta ter um pouco de boa vontade, bom interesse e regra, né? Acho que nós temos que ter determinadas situações que nós devemos impor a nossa posição como pai, como tio, como avô, em cima disso daí. Nunca fazer o que realmente o jovem quer ou da forma que ele bem entende. Vocês devem estar estranhando que eu disse que eu ia fazer as outras postagens, ia fazer no YouTube. Eu estou preferindo fazer aqui no Instagram, porque é mais fácil para eu migrar para a postagem, migrar ele para o YouTube. E do YouTube para o Instagram é um pouco mais complicado, perde muita coisa. Tá? Então, não me importo muito com a quantidade, né, que se vai dar rendimentos ou não no YouTube, já perdi isso daí das outras vezes, não me importa. Então, basicamente é o conteúdo, é a nossa aula. Essa daqui é uma das nossas aulas, se vocês não me contratarem, né, e pode ter certeza que é um trabalho que nós fazemos com os pais e depois passamos para os jovens também. Boas maneiras que seu filho deve aprender. Ajudar seu filho a seguir algumas regras simples de etiqueta fará que ele seja notado pelos motivos corretos. Veja que quando um garoto é muito educado, é muito respeitador, as pessoas percebem, as pessoas falam. Quando o garoto não é muito respeitador, é bagunceiro, sei lá, é mal educado em si, as pessoas comentam, né? Puxa vida, filho de fulano, fazendo aquilo. Quer dizer, por quê? Porque conhece os pais, sabe da índole dos pais e estranha quando os filhos estão em mau caminho. Normalmente, esses maus caminhos, ele vem de determinadas companhias, de pessoas que não têm estrutura, né? E no fim das contas, quer influenciar. Para você fazer parte da turminha, né? Você tem que fazer parte daquele esquema que nem sempre é educado ou prazeroso. Algumas grosserias que seu filho comete não são propositais. Muitas das vezes as crianças não percebem que é indelicado interromper, pôr o dedo no nariz, ou dizer em voz alta que o homem parado ali na frente delas é um careca barrigudo. Isso daí acontece, isso daí faz parte da própria evolução
do cérebro da criança. Ela não está fazendo aquilo dali porque ela quer. É porque é uma coisa natural, é um instinto natural que ela vai. E isso daí que são as famosas arestas que nós temos que ir lapidando no decorrer do tempo. Na correria do dia a dia, as mães e os pais mais ocupados nem sempre dão tanta atenção à parte de etiqueta, que é o maior erro. Eu acho que qualquer momento é hora de você corrigir. Já existem várias postagens aqui, que eu já coloquei aqui, você vê no Instagram, vê no YouTube. A própria, a, a própria princesa lá na Inglaterra, ela corrige os filhos. Né? Tem uma postagem que é muito interessante, que é a mãe olhando para a filha, fazendo o sinal de como ela deve colocar as mãos. Né? A menina olha de lado e faz como a mãe está orientando. Está orientando, não está chamando a atenção dela. Põe as mãos de forma assim, que não sei o que. Não, porque você aprende a corrigir e na outra oportunidade ela vai agir de uma forma muito natural. Se você insistir, vai natural. Por isso que aula de etiqueta para criança e adolescente, a primeira aula tem que ser feita para os pais. Porque é aí que está o erro. Os erros dos pais são imitados pelos filhos. Claro, ninguém quer transformar o seu próprio filho em um pequeno adulto do século XIX, né? Já evoluímos há muito tempo. Apenas dá para ele direções de como se comportar e não deixar as pessoas desconfortáveis. Afinal, boa educação é fundamental em qualquer lugar. Né? Lembra que você está evoluindo por uma situação profissional. Então, se você está pensando em almejar alguma coisa profissionalmente, você tem que ser uma pessoa política. Você tem que ser uma pessoa educada. Você tem que ser uma pessoa que faça parte daquele contexto e uma visualização de pessoas diferenciadas no mercado. Porque tem um monte de gente igual. Não é aqui, mesmo que aqui não seja o Japão, né, que todo mundo é parecido, mas o que te diferencia de uma pessoa para outra? A tua educação, a tua forma de falar, a tua forma de agir, a tua forma de vestir. Né? Tudo isso daí determina os parâmetros de uma boa pessoa. Nem sempre, né? Mas uma pessoa, né, orienta-se dentro de uma visualização. É fundamental. Se você quiser reforçar regras básicas, você vai criar uma criança bem educada, uma criança gentil, uma criança que todo mundo quer ter por perto. Se você não reforçar isso daí, tem amigos teus que não vão nunca te chamar para ir na casa deles. Por quê? Porque sabe que aquela criança é bagunceira, que aquela criança é mal educada, que aquela criança vai mexer em tudo. Isso daí é muito chato. Você está tirando, veja que você está tirando uma sequência da tua vida social por causa de uma. Porque você não orientou e não educou direito. Você vai ver que são coisas simples que acabamos nos acostumando e fazemos isso todo dia. Pode parecer que seu filho não assimile tudo de uma vez, é claro, né? Só que mais é importante mostrar que as boas maneiras existem e elas devem ser aprendidas. Lembra, sempre partindo da criança, por menor que ela seja. Isso daí é uma coisa fundamental, principalmente para professores de nível fundamental, né? Aqueles primeiros níveis escolares. Aquilo dali é fundamental. Você ter um espaçozinho, e o próprio professor, mesmo que não faça parte do currículo, ele ensine essas determinadas coisas, ou reforce aquilo que os pais fazem. É muito importante isso daí. Não vai te você perder tanto tempo e não vai ser uma coisa, não vou fazer isso não porque não me paga. Puxa vida, faça uma coisa de coração. Né? Quando eu dava aula em escola técnica, eu tinha que ensinar conteúdo técnico, operacional, não sei de quê, mas eu sempre tinha um espaço nos nossos bate-papos ou durante a aula para eu poder falar um pouquinho de comportamento. Por quê? O comportamento de um funcionário de uma empresa é o que mantém o namoro aceso do bom relacionamento profissional durante o tempo. E uma chance de você também subir, né, de posto dentro da própria empresa. Só um minutinho aqui, que engraçado tá aqui. Travou aqui.
Algumas coisas básicas vocês vão ver que não é nenhum bicho de sete cabeças, né? Quando pedir alguma coisa, diga, por favor, ensina isso para o teu filho. Filho, por favor, vai buscar aquele livro para mim. Por favor, fecha o portão ou fecha a janela, né? Peça por favor. Quando você vai fazer esse sentido, você está passando para ele a necessidade de você fazer uma função, mas você está pedindo para ele desenvolver aquela, né, aqui fazendo aquele favor para com a pessoa. Quando ganhar alguma coisa, diga obrigado. Ensine para ele a agradecer qualquer presente, uma bala, uma camiseta, uma viagem, uma prestação de serviço. Puxa vida, eu falo tanto obrigado para um embalador de supermercado. Quando ele termina de embalar as coisas tudo que ele me entrega, eu coloco no meio entre os dedos aqui para carregar a sacola, ou mesmo quando ele me ajuda a levar para o carro, eu agradeço. Puxa vida, obrigado, hein? Tá? Às vezes muitos não aceitam, né? Porque são normas da empresa. Aí você separa uma gorjeta, dá para ele um trocado, uma forma de agradecer o trabalho extra que ele está fazendo. Porque para dizer que ele tenha a obrigação de fazer aquilo, ele não tem. Ele faz aquilo dali para cativar o cliente, e não pelo fato de ganhar uma mesa, como se fala, ganhar uma gorjeta, mas de você prestar uma fidelidade ou um carinho, um carisma maior da empresa para com o cliente. Não interrompa os adultos que estão conversando entre si, a não ser que haja uma emergência. Eles irão te dar atenção logo depois que terminar a conversa. É lógico, se você chegar lá para perguntar uma besteira, né, não tem nada a ver. Mas se tiver acontecido um acidente, alguém caiu, está pegando fogo na cozinha, alguma coisa assim, você chega e interrompe. Né? Mas se tiver dois adultos conversando, tá? Você não ensinar para eles que não devem fazer isso daí. Né? Eu já vi isso em situações e explicar, né, o motivo também. Eu já vi isso em situações quando eu visitei um irmão meu, um grande amigo meu em Franca, e ele tinha a filhinha dele, era pequena, a criança querendo a atenção do meu amigo. Ô pai, não sei de que, ela virou, filha, vem cá, ó, esse daqui é fulano de tal, faz muito tempo, é muito amigo do papai, a gente faz muito tempo que não conversa, tá? O que que é? Ah, não sei o quê. Vai ajudar a mamãe a fazer uns pão de queijo. Olha, o Valson gosta de pão de queijo pra caramba. Faz uns pão de queijo gostoso pra ele. Ela foi lá se divertir. Tava lá a minha mulher, tava lá a mulher, a esposa do meu amigo, e ela lá foram fazer comida. Então, quer dizer, você não foi indelicado, ensinou e explicou o porquê. Então, isso daí é fundamental você ensinar, né? Lógico, na época que eu era pequeno, bastava um olhar do meu avô que todo mundo evaporava. Ele não precisava falar nada. Você sabia exatamente se chegasse alguém, fosse para conversar com meu avô na sala ou na calçada, quando ele estava sentado lá no fim da tarde, não era para a gente ficar perto e nem chegar ali. Só se acontecesse realmente alguma emergência que a gente viesse a conversar ou falar alguma coisa. Se você quer dar atenção de alguém, né, quer a atenção de alguém imediatamente, você pede com licença, né? É um jeito mais educado de interromper uma conversa. As pessoas, às vezes, elas não vão saber o que é que está acontecendo. Então você pede licença. As pessoas estão conversando, diz, por favor, com licença, né? Aí explique o que que é. Se for uma coisa particular, você fale num tom baixo, próximo ao ouvido da pessoa, do anfitrião, alguma coisa assim, que provavelmente você deve estar precisando de uma instrução para fazer alguma coisa. Ensine isso daí para o seu filho, para evitar qualquer tipo de mal entendido nesse aspecto. Quando você não souber se pode ou não fazer alguma coisa, pergunte antes e peça permissão. Olha, eu posso brincar lá perto da piscina, eu posso jogar bola ali no quintal, tá? Se você não sabe se não pode, você pergunta. Não vá fazer alguma coisa para depois você chegar depois, ali no fim das contas, chegar a dizer, eu digo, se você quiser fazer alguma coisa, vem pedir para o papai, tá? Então, quer dizer, perguntar é a melhor forma que você começa a passar para os seus filhos que ele tem um vínculo principal e precisa de uma autorização de uma pessoa maior do que ele para realizar determinadas coisas.
As pessoas não querem saber de crianças que reclamam o tempo inteiro. Olha, presta bem atenção nesse detalhe. Quando a gente fala que criança está reclamando o tempo todo, normalmente são pessoas que estão recebendo visita em casa. Ah, eu quero ir embora. Ah, eu estou com fome. Ah, a gente não vai. Tá, não sei o que. Ninguém gosta disso. Então, ou você determina, ensina a criança que está ali no negócio, então você fica ali no cantinho, vai brincar, vai ver um filme, vai ver, porque normalmente o bom anfitrião ele prepara um local para as crianças, principalmente que tenham filhos, né? É uma forma da criança se distrair, se divertir, tem a comida para eles, tem um filme para eles e assim por diante, um canto da casa. Não atrapalha a conversa dos adultos, não bagunça a casa e eles também ficam felizes nesse tempo. Ninguém gosta de criança reclamona o tempo inteiro na cabeça. Não fale das características físicas de uma pessoa, a não ser que você não o conheça ou que seja um elogio, porque elogios sempre são bem-vindos. É como uma pessoa chegar para mim, muitas vezes muita gente às vezes na rua que me encontram, né, já vem falar de aquele homem que aparece no programa da TV falando de não sei o quê, né? As pessoas lembram, conhecem, te vê, né? Então tem uma característica das pessoas. Não fale se a pessoa é gorda, é magra, é careca, é feia, né? De uma certa forma. É sempre chato, mas se você for ensinar a pessoa a falar, eu digo, não fale que ela é gorda. Não fale, não, quem que é? Não, é aquela gorda ali. Não é por aí. Tá? Não ensine a criança a não usar uma característica que para ela é natural. A primeira coisa que ela está vendo é uma pessoa realmente gorda. Quando alguém te perguntar como você está, responda e retribua a pergunta. Ô Valso, como é que você está? Estou bem, graças a Deus. E você, como é que está? Está tudo bem? É uma forma de você iniciar um bom diálogo de uma forma sociável. Então ensine a criança a agradecer a pergunta e respondendo e perguntar, retribuindo a pergunta no mesmo estilo também, tá? Lembrando sempre de colocar as colocações, né, de hierarquia, né? E aí, Fernandinho, como é que você tá? Tá tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E o senhor? Né? Então, quer dizer, sempre lembrar, se eu falar, e você? Né? É uma falta de, pela hierarquia de idade, a pessoa fica um. Tem gente que não liga, que não, deixa eu falar, que não sei o que, eu não sou velho. Não. Mas você ensina a hierarquia, isso daí, desde pequenininho. Quando você Quando você passar um tempo na casa de amigos, não esqueça de agradecer aos pais deles por terem recebido tão bem. Normalmente tem gente, tem crianças que vão para a casa de um coleguinha para fazer uma lição ou para brincar um pouquinho, alguma coisa. Quando você for terminar, você agradeça. Oh, obrigado, dona Fernanda, obrigado por aqui, pelo lanche, obrigado pelo refrigerante. Tá? É legal, você cria um vínculo e se torna uma criança realmente, você ensina seu filho a ser uma criança realmente admirada, em cima de qualquer coisa. Bata na porta se ela estiver fechada, espere ser convidado antes de entrar. Você ensine isso da mesma forma que você também. Se o quarto do teu filho, que pela lógica não deveria estar fechada, mas já principalmente um adolescente que eles têm mania de fechar a porta, bata na porta, né? Não abra a porta e adentre, né, sem dar, porque ali é um lugar privativo de qualquer pessoa. Você também não vai gostar de você estar no seu quarto, trocando de roupa, ou tendo um relacionamento íntimo com sua mulher, né, teu filho abrir a porta de repente. Então, quer dizer, procure respeitar, bata na porta se ela estiver fechada e espere a pessoa dizer, não, pode entrar, não, entra, né? Então, quer dizer, acontece disso daí e você tem que determinar essas coisas. Quando você liga para alguém, diga seu nome e peça para falar com a pessoa com quem você ligou de fato. A pior coisa do mundo que tem é quando você recebe uma ligação, a pessoa pergunta quem fala, né? Eu digo, você quer falar com quem? Né? Quer dizer, eu não sei quem é que está falando e eu também não vou dizer meu nome. Então, o certo é você sempre orientar a criança ou adolescente, quando for ligar para uma pessoa, alô, dizer
a lógica, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Oi, bom dia, boa tarde, bom dia, né? É o Carlinhos. Eu queria falar com o Felipe. Pronto, né? Aí a pessoa pergunta, Carlinhos, não, Carlinhos lá da faculdade. Pronto. Explique quem é a pessoa. Ensine seu filho a fazer esse tipo de coisa. E você também, pela lógica, né? Procure utilizar essa forma também de comunicação, que é muito bom para eles. Se eles verem você sempre falando ou agindo dessa forma, eles vão te imitar tranquilamente. Diga obrigado para todos os presentes que você receber, seja desde uma bala a um brinquedo novo. Tudo que você receber, ensine a criança, porque a pior coisa que tem é quando você vê, entrega um presente, em vez o pai ou a mãe fala, como é que se diz, né? Quer dizer, não precisava o pai e a mãe falar nisso daí, deveria partir da própria criança. Oh, obrigado, né? E é muito engraçado isso daí, porque eu já percebi que muitas das vezes esse tipo de podemos dizer assim, é, é, de costume é muito mais de pessoas mais simples, mais humildes. E de pessoas com poder aquisitivo um pouco maior, parece que é um pouco mais fechado. Isso daí eu já notei em várias situações. Não diga palavrões, são palavras rudes que deixam as pessoas constrangidas. Nem sempre as pessoas têm o costume de ouvir palavrões. Então, principalmente os mais idosos, né? Então, quanto menos você falar, também teu filho também não vai usar. Algumas situações, infelizmente, é inevitável, sai de forma natural, mas procure se policiar um pouquinho mais. Não chame pessoas por apelidos ruins, cabeceira, boca de rancho, pinguço, Zé Mané, alguma coisa, sabe assim, de forma depreciativa. Que a pessoa, como é o nome do cara ali? Não, é Zé Mané. Não, mas peraí, como é o nome dele? É José Manuel. Então, mas ninguém conhece ele por José Manuel, só o Zé Mané. É errado, é errado. Né? Gra Graças a Deus, meu nome não dá apelidos. Né? Meu nome não deu apelidos, né? Só um nome diminutivo do meu segundo nome, por causa que é o nome do meu avô, por parte de pai. Então, quer dizer, para a família ficou muito mais, né? O Germano, o Waldson Germano, o Germano ficou para a família como Germaninho. Né? Então ficou uma coisa mais da família. As pessoas que me conhecem profissionalmente, ou é Waldson ou Vesselotti. Alguns amigos, ou da família, ou pessoas amigas mesmo, é Germano. Então, quer dizer, existe esse tipo de visualização que facilita o teu dia a dia. Não zombe de pessoas por nenhuma razão. Elas podem se magoar, se sentir inferiores e você está sendo cruel. Se acontecer alguma coisa errada, não fica tirando sarro das pessoas. Às vezes acontece, a pessoa também não está legal e você está jogando uma pá de cal em cima de muita coisa. Se você estiver numa festa ou em algum programa chato, né, aquela balada que não está legal, seja educado, tente se divertir um pouquinho, não fica no canto lá de braço cruzado, de cara fechada, tal. Se você não estiver gostando, dá uma desculpa esfarrapada e vai embora, tá? Puxa vida, esse negócio aqui não tá legal. Eu vou partir para outra coisa. Ô, gente, valeu, hein? Puxa vida, eu tenho um compromisso agora, fica para outra oportunidade, depois eu fico aqui para curtir mais. Se der, eu dou uma passada de volta. E vai embora, tá? Então ensine, né? Eu já vi muito, eu vi muito, foi uma situação até de família por parte da minha mulher, que era um aniversário de 100 anos, né? Embora a pessoa tivesse falecida, do avô deles, né? Da família. E os sobrinhos eram todos mais novos. Então eles ficaram muito chateados, muito emburrados, porque não estava ali, não era um ambiente para eles, era uma coisa de mais pessoas de mais idade, que não sei de quê. Então, quer dizer, eles ficam numa situação que você fica, mas procura entre eles, procure se enturmar um pouco, conversar, trocar ideias e assim por diante. Né? Então, quer dizer, não fique emburrado. Ensine teu filho a curtir tanto umas coisas como outras, porque
as tradições familiares é muito importante. Você conhecer bem seus antepassados é uma coisa primordial. Se você tropeçar ou esbarrar em alguém, peça desculpa imediatamente. Acontece muito em grandes cidades que tem um fluxo de pessoas muito maiores. Se você às vezes está ali distraído, ou alguma pessoa esbarrou em você, ou me desculpa, né? Perdão, né? Então acontece, quando isso é uma coisa natural, ensine a seu filho a ter esse tipo de comportamento. Cubra a boca ao espirrar, bocejar e não coloque o dedo no nariz em público. Oh, isso é uma coisa tão legal. É uma coisa tão simples, né? Você não vai ficar dentro de um ônibus lotado e com o dedo no nariz. É anti-higiênico. Isso daí. Vai espirrar, não espirra. Quando vai espirrar, espirra na cara da outra pessoa. Então sempre ensine seus filhos esse sistema de coisa. Vai espirrar, bota a mão, vai tossir, bota a mão na boca, né? E para que possa ter esse tipo de sentido. Quando você passar por uma porta, veja se ninguém está vindo atrás. Se alguém estiver se aproximando, segure a porta para a pessoa vir ou segurar ou também passar. Isso daqui é uma coisa que eu faço tão naturalmente. Vou entrar no elevador, seguro a porta para entrar, ou deixo entrar uma pessoa, principalmente entrar uma mulher, deixo ela entrar primeiro, sair primeiro, seguro a porta para as pessoas, ou que tem alguém com carrinho, né? Eu seguro a porta, espero a pessoa sair. Quer dizer, são pequenos gestos que você fazendo, o teu filho também vai assimilar e também vai fazer. Se você notar que seus pais, seus vizinhos ou seus professores estão trabalhando em alguma coisa e que você se sinta atraído pelo que está sendo feito, ofereça ajuda, né? Ajude no que for possível para você fazer. Tá? Eu achei uma coisa bem interessante, que ontem eu estava rodando aqui pelo Instagram e eu vi uma cena dos anos 60, que era dois jovens, pasme, montando uma estrutura de um automóvel. Quer dizer, aprendendo a fazer uma construção de automóvel. O americano tem muito disso, era um vídeo americano de música antiga. E eles estavam montando um automóvel. Qual jovem hoje em dia que se interessa por isso? Muito pouco. Né? Que ter esse prazer de pegar um carro antigo e remodelar ou então arrumar aquele carro para que você possa usar, né? Uma coisa que você mesmo fez, uma coisa que você mesmo criou. Quando seus pais lhe pedirem um favor, faça e não resmungue. Você já foi lá molhar as plantas? Aqui, não sei o quê. Para de resmungar. Vá lá, faça a sua função. Para dizer a verdade, não deveria nem os seus pais pedirem para você fazer. Cada um sabe das suas obrigações dentro de casa e os pais devem determinar as suas obrigações. Arrumar a cama, tirar a louça terminou da refeição, colocar na pia, alguma das turmas lavarem as louças, porque a pior coisa do mundo é quando você está num grupo de pessoas, o pessoal vai usando as coisas, vai empilhando tudo na pia, e quando você precisa, um vai ter que lavar aquilo dali. E normalmente não foram aqueles que sujaram, tá? Eu já passei muito por isso também. Quando você mexer em alguma coisa, peça ajuda por um adulto e preste atenção. Se você não souber, né, como mexer em alguma coisa, peça ajuda para um adulto e preste atenção para aprender. Hoje em dia está mais ao contrário, né? Principalmente celular. A gente pede o auxílio a um jovem, a uma criança, que ela sabe muito mais mexer no celular do que a gente que é adulto, né? Mas algumas coisas, se você não sabe como vai funcionar ou como fazer, peça orientação de um adulto e tente entender como é que aquilo funciona. Isso é básico, o próximo. Quando estiver comendo, mastigue de boca fechada e limpe a boca com guardanapo, nunca com o braço, né? Que a gente via uma coisa bem antiga, a criança fazendo isso daí. E mastigar sempre de boca fechada. Isso não serve só para criança, também serve para adulto. Não dê ordens, peça com gentileza. Um bom pai é aquele que não vai ser um sargentão, é aquele que vai pedir, por favor, faça isso, né? Você não fez isso, por quê? Né? Então você ter a educação de um bom diálogo para você fazer. É lógico, você determine os bons resultados disso, visando
sempre, né, que a boa aplicação seja feita. Bons modos em adolescentes. Adolescentes devem aprender boas maneiras. Sim, claro. Os adolescentes devem aprender boas maneiras para que ele possa suceder no mundo dos adultos. Ele vai crescer. E se você não tiver boas maneiras, dificilmente você vai ser um adulto respeitado. Muitos adolescentes podem ser descuidados com a forma que agem, não percebendo o quanto é importante para eles desenvolverem boas maneiras. Eles favorecem as várias habilidades sociais para usar em qualquer situação. Adolescentes devem aprender a ser cientes daquilo que os cerca e ter um comportamento adequado. Hoje em dia, o jovem ele vê mais o mundo deles e que se lasca o resto, né? Então, o errado é isso. Você tem que saber, em determinadas situações, a forma que você deve se portar. E para isso daí, não criar um conflito. Você respeitar, né, os teus direitos e saber respeitar os direitos dos demais. Seus deveres, direitos e deveres de cada um em ambas as partes. Cortesia. Ser cortês com os outros sempre dizer, por favor, obrigado. Irá demonstrar que você tem uma certa apreciação. Ser educado também é um aspecto de cortesia, como segurar uma porta para um casal de idosos, ajudar um vizinho a levar umas compras para dentro. É educado falar de forma suave, de usar um celular, saber falar suavemente usando um celular em um lugar público, limitar o tempo que você está conversando com aquela pessoa para dar atenção a com quem que você está. Problemas pessoais não devem ser discutidos em público. Se você tiver algum problema, você vê, olha, eu estou num lugar que não dá para a gente conversar isso agora. Mais tarde eu ligo ou você me liga para a gente conversar. Os telefones celulares não devem ser utilizados em restaurantes, igrejas, bibliotecas e outros ambientes sociais. Veja que a gente fala isso daí muito para adultos. Procure falar isso também para um adolescente. Procure ensinar a ele dentro disso daí, dentro dessa forma, para que ele possa entender o que é o sentido do que você está realmente falando ou o que você realmente está pedindo. Modos à mesa. Modos à mesa são comportamentos esperados a um jantar, um almoço em um ambiente social. Jantar em um ambiente mais formal envolve a etiqueta mais detalhada, mas certos comportamentos são esperados em qualquer tipo de jantar. Boas maneiras incluem o uso dos talheres, como você vai comer, manter os cotovelos fora da mesa, não mastigar de boca aberta, e assim vai. Então, aquele vai ter um jantar formal e teus filhos vão ter que ver, você vai ter que procurar ensinar para eles como que vai usar. E ensinar que, principalmente, não cotovelo na mesa, fechar a boca para comer e comer pequenas porções, devagar e com calma, para evitar qualquer coisa. Lógico, crianças pequenas em lugares formais não vai combinar muito legal. Então, ou você ensina isso desde o começo, ou então se torna uma coisa um pouco mais complexa. Habilidade de escutar. Parte de ter boas maneiras é ouvir. E o que os outros também têm a dizer. Quando envolvido em uma conversa, um adolescente bem educado vai fazer um contato visual, acenar de uma forma de concordância. Ele também irá evitar interromper a fala daquela pessoa. Focar no indivíduo em questão é importante. Você entender o que a pessoa está falando. Isso daí a gente percebe de uma forma que era um conhecimento bem antigo, era na época da escola. Que você não tinha tablet, não tinha celular na mão, poucos livros e assim por diante. O ensinamento estava onde? Na fala do professor. Então, quando você prestava um pouco mais de atenção no que o professor estava falando, você entendia muito mais da matéria do que ficar escrevendo, feito um escriba da época do faraó. Além disso, os adolescentes que se lembram do nome de outras pessoas e o usam na conversa e mostram certo respeito. O professor tal falou sobre isso, achei muito legal isso do que ele estava falando. Então lembra que saber escutar é interpretar o que está sendo falado e de forma coerente. Pontualidade. A pontualidade mostra a outra pessoa que você reconhece que o tempo dela é valioso. Ensine isso para o teu filho.
Chegar atrasado para um compromisso mostra irresponsabilidade e desrespeito. Se o tempo tiver ruim ou o trânsito pesado, é inteligente sair de casa alguns minutos mais cedo. Se estiver indo para uma entrevista de emprego, esteja preparado. Vista-se de forma adequada. Veja que isso daí a gente vê uma série de barbáries, né? Quando você tem aquelas provas do Enem. Aquele pessoal correndo, pulando, se espreendo por debaixo da porta que está fechando, aquela correria, gente chorando, que não sabe. Gente, independente de qualquer coisa, procure sempre chegar mais cedo. Saiba como você vai se vestir na hora de você ir participar de uma entrevista. Tudo isso daí é relativo, é voltado a uma boa educação. As boas maneiras são mais importantes do que a própria cortesia. Elas são um reflexo da pessoa, mesmo quando se é um adolescente. Televisão, filmes, outras formas de mídia nem sempre mostra boa maneira que se trata uma pessoa. A gente vê que tem péssimos influenciadores, né, que tem uma mania horrível de querer passar conteúdos para crianças e adolescentes de forma ridícula, né? Tem um péssimo influenciador que é endeusado por um monte de pessoas que têm a mentalidade semelhante a dele. Né? Eu não preciso citar o nome, que eu não vou dar crédito para essa pessoa, mas vocês sabem muito bem quem é. É muito mal visto em muitas situações sociais, porque ensina crianças a serem, de certa forma, mal educadas. Elas podem até serem até engraçadas na TV, mas na vida real não são. Nem todo mundo gosta de uma criança mal educada. Quando se é jovem, os pais devem ensinar a criança a ter boas maneiras. Na adolescência, a pessoa já tem idade suficiente para saber como se deve se comportar. Já sabe tanta coisa, né? O adolescente se diz que sabe de tanta coisa. Então ela deveria também entender um pouquinho de educação e cortesia. A cortesia comece com a adição do por favor, obrigado no seu vocabulário, que ainda não são usados. Ninguém gosta de receber uma ordem ou ser destratado. Isso se aplica a negócios, bem como no teu dia a dia. Então veja, por favor, faça isso. Oh, obrigado por ter me entregue o relatório. Quer dizer, são coisinhas que você ensina para uma criança e ela vai levar como uma coisa costumada na vida dela. Depende de você a realmente fazer isso. Não fale ou mande mensagens do telefone celular em momentos apropriados, como igreja, quando alguém está tendo uma conversa com você. Então veja que é uma mania muito que a gente fala, principalmente naquele que a gente teve ontem uma live aula falando sobre comportamento no WhatsApp, é exatamente coisas desse sentido. Que muitas vezes a pessoa manda determinadas coisas no horário errado para que uma outra pessoa possa ter um retorno. Evite falar gírias ou linguagens chulas, especialmente se você estiver falando com adulto, que tiver crianças por perto. A criança ela tem um senso auditivo gigantesco, tá? E se ela conseguiu captar alguma coisa que você está fazendo ou falando de forma errônea, você pode ter certeza que ele vai usar no seu dia a dia. Olhe ao redor e quando você encontrar alguém que precisa de ajuda, não hesite, vá lá e ajude aquela pessoa. Segure uma porta aberta para alguém depois passar de sua vez, em vez de batê-la na cara da pessoa. Ainda é muito melhor. Mantenha a porta aberta, se afaste para que aquela pessoa passe primeiro do que você. Se os braços de alguém estão carregados de pacote, sacola, ofereça para ajudar. É uma coisa tão natural, para vocês terem uma ideia, eu faço isso de uma forma tão natural, quando vou num supermercado, quando vou num banco, alguma coisa assim, que as pessoas até estranham. Estranho, quando você vai ser prestativo com alguém, a pessoa fica te olhando como se estivesse vendo uma coisa de outro mundo. Esse cara não é daqui. A primeira pergunta que eu escuto aqui onde eu moro é as pessoas virem para mim e falar, digo, você não é daqui, né? Quer dizer, por quê? Porque você dá bom dia, você dá boa tarde, você diz obrigado, você pede por favor, você segura uma porta, você deixa passar uma pessoa, você encontra uma pessoa, às vezes tem
uma pessoa de idade para atravessar uma rua, vocês vamos atravessar comigo. Não, vamos atravessar comigo. Agora é dois velhos para atravessar a rua, a gente brincando, eu brinco, né? Então, quer dizer, você, a pessoa se nota que você tem aquela preocupação, aquele respeito, aquele carinho, naquele momento, para com aquela outra pessoa. Isso daí é importante, você pode passar isso daí para os seus filhos. Influencie seus amigos. As boas maneiras estão em alta. Ao sorrir para alguém, normalmente espera-se que aquela pessoa te sorria de volta. Ao deixar uma pessoa passar na frente do caixa, porque ela só tem um ou dois itens, pode fazer que ela age da mesma forma quando um dia estiver no teu lugar. Seja um exemplo, mostrando aos colegas como ter boas maneiras. Como é possível, com suas próprias boas maneiras, que passe para os seus amigos. Se você é um deles, está sendo rude, mostre para eles que também é rude também ser rude. Basta dizer que seus amigos têm um pouco de cortesia e ele deve ser usada e ele deveria tratar da mesma forma como você gostaria de ser tratado. Impressione os mais velhos. Os adolescentes de todas as gerações recebem, infelizmente, uma má reputação. Mudança nos estilos de roupa, uma cultura mais permissivas que levam gerações mais velhas a serem nostálgicas sobre as formas de como as coisas costumavam a ser e a forma que os jovens degrediram isso daí. Quando um adolescente grosseiro te cruza teu caminho, reforce sua crença que todos os adolescentes são grosseiros e delicados. Infelizmente acontece muito. As pessoas taxam as outras porque apareceu um grosseiro no teu meu caminho, te tratou de errado. Isso você cansa de ver, gente. Isso a gente cansa de ver. Principalmente, existe hoje um ciclo de adolescentes que acha que o mundo começou a existir a partir deles. Os antepassados deles não existem, as pessoas que fizeram alguma coisa não existem. E quando você faz uma crítica, não sei o que, graças a Deus eu não vivi na época desse cara, desse velho. Pô, puxa vida, eu acho engraçado, né? Hoje existe tanta punições quando você faz um determinado preconceito. Se o cara é negro, se o cara é homossexual, se o cara não sei de quê, se o cara papati. E pro idoso, quando uma pessoa te chama de velho, é uma forma de discriminar. Para muitas pessoas, ainda aquele que ele te chama de velho consegue dar uma cartada em cima que deixa ele sem armas para continuar uma conversa, porque a vergonha vai ser maior. Vai ser maior. Eu lembro muito dessa brincadeira, né? Da forma que falava, que era, acho que era uma propaganda de carro, se eu não estiver enganado, tá? Faz um tempo que eu não vejo mais. Que o filho pedia para o pai parar o carro, não na porta da escola, um pouquinho antes, né? Aí um dia o pai virou para ele e perguntou, eu digo, me diz uma coisa, por que você pede para eu não parar na porta? Não, porque eu tenho vergonha. Digo, vergonha? Eu digo, eu tenho vergonha. Eu digo, porque o senhor me traz na escola, eu tenho vergonha. Eu digo, olha, me diz uma coisa, você, na tua idade, quando eu tinha a tua idade, eu fazia algumas coisas. Você já fez isso? Não. Você já fez aquilo? Não. Você já fez não sei o quê? Não. Você já fez não sei o quê? Não. Então quem deveria ter vergonha era eu de você, não você de mim. Então, quer dizer, a pessoa às vezes tem vergonha de ter um contato com um idoso, mas também não sabe a história do que aquele idoso fez. O tanto de sacrifício que ele deu para que você chegasse naquele ponto, para você chegar aonde você chegou. Então, isso daí acontece muito com jovens que são grosseiros, com pessoas que era para ele ser respeitado como exemplo. Tá? E eles usam como uma forma degenerativa de que ser uma pessoa pré-histórica, abandonada, que deveria estar em extinção, que deveria ter morrido há muito tempo.
Mostre a geração mais velha mostre a geração mais velha que os adolescentes de hoje não são diferentes daquela época da minha vida. Surpreenda com algo simples, como boas maneiras de etiqueta. Faça um contato visual ao falar com as pessoas. Isso é muito importante. Dê um aperto de mão firme, confidente ao cumprimentar os adultos. Respeite a experiência dos mais velhos, mesmo que pense que eles não entendem os problemas que você tem que lidar. É o que eu acho engraçado, né? Que problemas que eles têm para resolver? Problemas para tentar entender, né, como é que o mundo gira sozinho, provavelmente. Quando você trata os outros com cortesia, mesmo aqueles que são diferentes de você, é possível ver que existe mais coisas comuns entre vocês do que vocês imaginam. A minha geração, quando eu tinha 18 anos, quando eu tinha 25 anos, quando eu tinha 30 anos, tá? Mas a gente também foi rebelde. A gente também reclamava, falava que o pai e a mãe pegavam muito no pé, a gente gostava de viver aventuras, que não sei o quê, mas depois você vai amadurecendo isso daí. Infelizmente, essa geração de hoje, nesse mesmo período, né, acha que tudo aquilo que a gente às vezes comenta é ultrapassado, que não existe mais, que não sei o quê. E é tão engraçado que a gente vê pessoas que curtem músicas antigas, né? Acham bonito uma pessoa bem vestida, tá? Sempre fala de uma boa etiqueta, uma boa educação. As mulheres gostam de quando encontram um homem bem educado no seu caminho. Então isso daí, eu acho que quem deveria se preocupar um pouco de melhorar a sua imagem não é mais o velho para querer se enturmar, e sim o jovem para entender qual que é a mensagem que a gente tenta passar. Então veja bem, ensinar a criança hoje vai tornar ele um adulto com muito mais cabeça, com muito mais respeito, com muito mais bagagens na vida, que vai ser respeitado em todos os momentos. É isso aí. A nossa live aula de hoje foi sobre isso, educação de crianças e adolescentes. Procura passar isso, põe isso na tua cabeça, começa a colocar isso de uma certa forma, né, como um programa teu de família. Vamos começar a fazer isso, chama a tua mulher, senta ali no canto, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não, o que, que você vê de errado em mim? Vamos tentar mudar. A gente é cheio de erros, todos nós somos, né? Estamos sempre aprendendo alguma coisa. Então eu espero que você tenha gostado. Gostou de algum assunto? Gostou de algum tema? Tá? Coloca aí nos comentários. Muito legal, tá? Receber. Não esqueça de curtir as nossas postagens. Incentiva, passa o nosso canal para outras pessoas. Eu agradeço muito de coração e espero que vocês estejam gostando. Até a outra oportunidade. Valeu, abraço, sucesso e a gente se vê em breve. Tchau, tchau.